Boa noite, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tá no ar o Papo Pachola, agora 8 horas mais 22 minutos. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês aí pelo atraso, porque, cara, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido aqui na Rádio Pachola. Foi a primeira vez que isso aconteceu e a gente conseguiu resolver, que é o Chico Garcia que tá com a gente. Nunca veio aqui, é a primeira vez que ele vem, e aí tu sabe como é que é, né? E aí, Chico, como é que tá, meu velho? Tudo bom, cara? Beleza, tudo bem, estamos aqui, conseguimos. Ai, cara, a gente tá aqui fazendo essa brincadeira na apresentação, mas é que o Mitch nos aí, vamos dizer assim, brincou com a gente, nos trollou, mas não tem problema. O que importa é que a gente tá ao vivaço e vocês já estão vendo o Chico Garcia ao vivo com a gente aí, vai bater um papo bem bacana, vamos falar de muita coisa, de Grêmio, futuro do Grêmio nas Copas, no Brasileirão, enfim. Nós vamos falar de muitas coisas bacanas com a participação dele. Na mesa comigo, o jovem passarinho. Salve, salve Mário, salve Gui Correia, audiência da salve. Pachola e em especial o nosso convidado, né, meu Chico Garcia, dando essa moral pra gente, né, de antemão já... agradecer ele, já passei o dia todo agradecendo. Pô, o Chico foi um cara muito solícito conosco, né, cara? Mesmo. Porque lá no início da tarde ele gravou um vídeo pra gente, desde sexta-feira a gente já tá apalavrado com ele. Então, cara, vai ser um baita programa. O Chico é um cara cheio de história e vamos falar muito sobre o tricolor nessa noite aí. Boa, e também o Gui Correia tá na mesa com a gente aí. Ô, salve, salve toda a galera gremista, boa noite Mário, boa noite Passarinho e boa noite Chico, é um prazer estar falando contigo, Chico, tu que é uma referência pra nós do jornalismo, te agradecer de antemão já esta baita parceria aí que tu tá fazendo com a gente, cara, muito obrigado, viu? Tamo junto, obrigado que isso. Show, cara, vamos lá então, estamos no ar graças também à rapaziada do Cachorro do Bigode, sabor inigualável, @Cachorro do Bigode oficial, Olina, essência de vida, o seu bem-estar natural, @Olina_bem-estar, também a rapaziada do Banrisul, o Pix está chegando, acesse o aplicativo e faça o seu pré-cadastro também no Banrisul, @Banrisul lá no Insta, e cara, tem parceria nova no programa de hoje e pro resto das nossas vidas, se Deus quiser, que é a rapaziada da KTO. É isso. Opa, aí, cara, a KTO tá com a gente aí, legal. Parceria nova, então a gente durante o programa vai trazer pra vocês aí bastante informação e como vocês podem participar desta parceria. A KTO não veio só com a Rádio Pachola não, a KTO veio com vocês também, meus queridos, mas durante o programa a gente vai falar mais sobre isso. Um abração pro Cássio, pro Rodrigo, pra André, que tá lá na Espanha, um abração pra vocês, muito obrigado, tamo junto, que é o início de uma parceria que seja longa, né, rapaziada? Bom, a gente tem bastante coisa pra falar do dia de hoje, mas obviamente a gente vai conversar muito com o Chico, né, jornalista do Grupo Bandeirantes, e vai ser aqui ao vivaço pelo Meet, mas também tem aí também trazendo os destaques do programa, né, o Grêmio envia inscrição para a Libertadores e vai ser com o jovem Passarinho. Isso aí. Jailson e Grana entrando, né, Gui? Boa, isso aí. Vai trazer também essa informação pra gente. Novidade sobre o Stuani, também é com o Gui. E hoje, mais do que nunca, tem que ter o print Pachola pra galera postar nas redes sociais aí, sem com dúvida. A participação do Chico. Beleza, galera? Bom, cara, eu acho que antes da gente começar de fato aí com as informações do dia, vamos começar esse bate-papo com o Chico, né? Chico, vai um pouquinho mais, acho que pra tua esquerda, cara. Aí, agora sim, só pra centralizar mais na câmera. Aí, agora sim. Beleza. Bom, gurizada, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo com o Chico, hein? Antes de mais nada, né, cara, a gente tem aí um tempo pra explorar com o Chico. Eu já quero encaminhar a primeira pergunta pra ti, Chico, porque assim, ó, hoje a gente faz, aqui no programa, Chico, a gente sempre faz uma enquete, tá? E essa enquete a gente pergunta coisas a respeito do Grêmio. Hoje tivemos uma enquete que eu quero encaminhar pra ti, pra tu dar a opinião. Nesse time do Grêmio, tá, que a gente vê que apresenta uma irregularidade no Campeonato Brasileiro de 2020, qual é a principal causa disso? E aí a gente colocou 4 opções lá pra rapaziada nos responder. As opções são falta de concentração da equipe, grupo insuficiente, time mal treinado e falta de preparo físico. Eu queria te encaminhar essa pergunta e se, né, a tua resposta não tiver dentro dessas alternativas, qual a alternativa que tu atribui esse campeonato irregular do Grêmio até aqui nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, Chico Garcia? Boa noite. Boa noite, rapaziada. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez aí, sou admirador do trabalho que vocês fazem.
E para mim é muito legal estar aqui conversando com vocês. Eu ia perguntar se não tem uma E aí, ou todas as alternativas. Tem. Porque eu acho que é um pouco de tudo aí, viu, rapaziada? Eu acho que tá rolando aquele desgaste dos metais, alguns jogadores um pouco mais acomodados, pode ser falta de concentração, e talvez a gente verifique isso já na sequência, na Libertadores, na Copa do Brasil, porque me parece que o problema do Grêmio também tem sido uma questão um pouco de mentalidade. Quando entra no Brasileiro, joga de uma forma, quando entra nas Copas, joga de outra, e isso tem a ver com a filosofia do que vem lá de cima, né? Desde a direção, desde a comissão técnica, que normalmente nos últimos anos sempre priorizou as Copas em detrimento do Brasileiro. E aí só focou no Brasileiro nos momentos finais, quando já estava eliminado, para pegar uma vaga na Libertadores, que é praticamente o que o Grêmio tem se preocupado nos últimos anos em relação ao Brasileiro. E aí sim, aí foca, bota o titular, a concentração muda, e aí consegue, porque pelo menos nos últimos anos tinha elenco para isso. E esse ano, assim, a gente nota uma dificuldade de elenco. O Grêmio perdeu o Cebolinha e dentro de dificuldades táticas que o time estava encontrando, o Cebolinha era aquele cara que te solucionava problemas. Não tem mais ele. Não tem mais ele e não tem ninguém, assim, nesse momento que possa te entregar o mesmo nível que o Cebolinha entregava. A questão de estar mal treinado, eu acho que o Renato ele tá muito apegado a um esquema, a um sistema, e o Renato tem dificuldade, é muito teimoso, assim, para ele mudar a ideia demora. Não sei se alguém tem que confiar muito, tem que chegar nele, ou ele tem que chegar à conclusão que não dá mais, porque ele insiste até quando vê que realmente não tem condições, e muitas vezes custando caro nessa insistência dele. E eu acho que, por exemplo, o Renato está tão apegado a um sistema de jogo que o Grêmio não consegue jogar sem o Maicon. E isso é um problema, porque o Maicon não consegue jogar todos os jogos, ou os 90 minutos com o mesmo nível. Então, assim, não é problema você depender do Maicon, que é um grande jogador, que tem história no clube e tudo mais. O problema é você não conseguir jogar de outra forma quando você não tem o Maicon. E aí eu acho que ele precisa repensar algumas coisas, precisa, de repente, reformular o meio, precisa tentar encontrar um novo jeito de jogar, sem ficar voltando lá para 2016, 2017. O futebol mudou, cara. Em 2017, Sim. O Corinthians foi campeão brasileiro jogando atrás da linha da bola. Hoje não tem mais como você ser campeão assim. O Grêmio nem jogava dessa forma, mas o Grêmio priorizava a Copa naquele momento. Então acho que mudou muita coisa, e o Renato precisava também mudar um pouco os seus conceitos. Para resumir, é um misto de tudo. Aí o preparo físico também, eu estou sentindo que o Grêmio tem sentido muito isso, teve uma troca, acho que a troca não foi bem feita, enfim, é o que a gente está vendo na prática, pelo menos. Isso aí. Boa noite, Chico, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme Correia, cara, tudo certo? Beleza, Guilherme, tamo junto. Tudo certo, meu. Antes de te questionar aí, a minha primeira pergunta, eu queria dizer que tu é uma referência pra mim, tá, cara? Que eu sou estudante de jornalismo aí, sempre gostei muito do teu trabalho e acompanho desde muito pequeno. Uma honra realmente estar falando contigo. Tamo junto. Minha pergunta pra ti, na verdade, é bem simples, cara. Tu não tá mais na aldeia aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Mas vendo um pouco de longe, assim, tu acha que acabou a era Renato? Cara, essa pergunta é bem difícil. É difícil, né? E é bem difícil, porque o Renato é o maior nome da história do clube, e ele tem muitos méritos nesse ciclo vitorioso do Grêmio. Tem muitos méritos, inegáveis. O que ele construiu. Eu sou muito fã do Renato. Acho que ele se encontrou como técnico no Grêmio. E acho que se você chegar a essa conclusão, eu ainda não cheguei a essa conclusão, mas acho que se você chegar a essa conclusão, é difícil de você resolver. Não é simplesmente Renato, fazer uma ligação, mandar um WhatsApp para ele, já era. Não é assim. Para você encerrar um ciclo, esse ciclo do Renato no Grêmio, qualquer ciclo era difícil, né? Eu cheguei a pegar a primeira passagem dele trabalhando na época do Paulo Odoni, e o Paulo Odoni na véspera, depois de alguns insucessos, ele tinha perdido o Campeonato Gaúcho, mesmo tendo classificado o Grêmio para a Libertadores de 2011, daí começa 2011, ele perde o Gauchão
naquele gauchão maluco em que ele ganha de 3-2 no Beira-Rio e perde de 3-2 no Olímpico e acaba perdendo o título. E aí depois ele tem mais uns outros insucessos no Brasileiro e o Odoni é perguntado, né, pela Tainá Espinosa, o quão difícil é demitir um ídolo. Sim. E aí ele falou, e o Odoni praticamente demite o Renato naquela coletiva, ele fala, é muito difícil, você não... É diferente, não é só demitir um treinador, é demitir uma estátua, é demitir um ídolo, é demitir um símbolo. Não funciona dessa forma. E aí a gente tem que entrar também na relação que o Renato tem com o Romildo, de você ter hoje no futebol brasileiro uma longevidade que é impensável. E eu admito assim, a possibilidade do trabalho ser reconstruído também pelo Renato. Eu acho até isso interessante, porque normalmente não se dá oportunidade para isso, né? Quando você pensa em recomeçar, ou reiniciar, ou reconstruir, você muda tudo. Sim. Eu acho interessante você dar oportunidade para o técnico que fala assim, ó, a gente vai ter que recomeçar, vai ter que montar um elenco, vai ter que, talvez não seja para 2020, mas seja para 2021, vamos começar de novo, e se dá a oportunidade do mesmo Renato fazer isso. Acho legal. Agora, eu assim, diante de tudo que eu tô vendo nos últimos anos, tá? Porque não é só nesses últimos resultados, a gente tem que entender que a gente está apegado muito ao que o Grêmio jogou em 16 e 17. Uhum. E se a gente pensar de 18 para cá, chegamos em semifinais de Libertadores e tudo mais, sim, mas algumas escolhas dele foram fundamentais para que o Grêmio não avançasse. E isso eu acho que tem muita responsabilidade dele. Não quer dizer que você precisa encerrar o ciclo por isso, mas eu acho que alguns sinais eles estão sendo colocados. E eu não discuto você encerrar esse ciclo hoje, e se você me perguntasse assim, o que deveria ser feito? Eu sou viúva do Roger. Eu acho que o Roger é o último, é o cara assim, é o cara do embrião do último grande time do Grêmio. Sim. Eu sei que o Renato tem muito mérito, especialmente por dar competitividade para aquele elenco que o Roger, o Filipão montou com alguns jogadores, o Roger lapidou, construiu um modelo tático e o Renato aprimorou, inclusive apostando em caras que ninguém apostava, e o time ganhou. Mas aquela semente foi plantada pelo Roger. E eu acharia legal hoje assim, reconstruir com o cara que plantou essa semente, dizendo, tá, agora vai contigo, quem sabe a gente consegue ganhar títulos, tu já conhece o clube, tu conhece muito do que foi feito aqui, claro que é outro trabalho, mudou muita coisa, mas o Roger me dá essa lembrança, assim, de um último grande projeto de um grande time. Sim. O Renato, efetivamente, ele concluiu, ele confirmou esse time, mas de 2018 para cá, eu tenho me decepcionado muito. Tem uma coisa, né, Chico, eu não sei se tu concorda, mas assim, o Grêmio, nos últimos anos, principalmente 2019 e 2020, ele começa o Campeonato Brasileiro cambaleante. Ano passado, por exemplo, em 7 jogos, o Grêmio não tinha conseguido... Aliás, o Grêmio tinha perdido 4 dos 7. O Grêmio começa aqui contra o Santos, joga mal... Na verdade, é aquele jogo louco do time do Sampaoli, né? No ano passado contra o Santos, que o Santos faz 2-1 aqui, se defende o jogo inteiro, o Grêmio pressiona, cria, perde o jogo no final. Aí o Grêmio vai na ressacada, empata com o Avaí, aí enfim, o Grêmio ele começa muito mal, tem outras derrotas na sequência. 5-4 pro Fluminense. 5-4 pro Fluminense com uma falha do Júlio César e gol do Luciano, né? Então, realmente, é um início muito cambaleante em 2020, assim como foi em 2019. A diferença que eu vejo, Chico, é que ano passado não tinha essa força tão grande como está tendo em 2020 da hashtag Fora Renato por parte do torcedor. Isso a gente trabalha aqui na rádio, Chico, e em dia de jogo do Grêmio, principalmente depois dessas últimas atuações, a cada 10 mensagens, 8 é hashtag Fora Renato. Olha, a que será que se deve isso? Porque, assim, ó, eu não vejo, tá, com bons olhos uma troca agora. Eu vejo que o Grêmio começando as Copas e numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, como ela se apresenta, eu não sei se seria o melhor momento, sabe? Eu tenho uma ideia de que a gente estaria entrando naquela cartilha perigosa
dos clubes que começam a trocar de técnico e não se acham, enfim. Mas o que se deve, será, essa questão da força do Fora Renato de um ano pro outro, sendo que em 2019 a gente teve um começo muito parecido com esse ano de Campeonato Brasileiro, só que naquela época tu não via falar tanto em Fora Renato, e hoje, a cada, como eu te falei, 10 mensagens recebidas aqui depois de um jogo do Grêmio, 9 são hashtag Fora Renato. É que assim, o ano passado a gente ainda tinha uma expectativa de que, primeiro porque os títulos eram muito recentes, né? Você vinha de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa, mandando em Grenais no Campeonato Gaúcho, com o Cebolinha decolando em potencial, outras peças do time funcionando, a contratação do Diego Tardelli, que na época em que aconteceu havia uma expectativa muito grande, poxa, pouquíssimas pessoas acabou... contestaram, né, Chico? Pouquíssimas pessoas contestaram. Exato, porque o Grêmio perdeu a figura do camisa 9 com o Jael e teoricamente melhorava o seu elenco e alternativas com o André e o Diego Tardelli, vejam só. Esse era o pensamento no ano passado. E os títulos estavam muito recentes. Até porque em 2018 o Grêmio cai para o River num jogo maluco, né, cara? Numa falha do Bressan, num gol discutível dos caras. Então, o Grêmio estava chegando. E tinha uma possibilidade, ninguém imaginou que o Flamengo ia ser o Flamengo ano passado. Então, o Grêmio tinha uma possibilidade boa de avançar. Mesmo com o início tropeçando, o Grêmio tá favorito em Copa do Brasil, favorito em Libertadores, consegue buscar o título de novo, vambora e tudo mais. Agora, o que acontece? Agora vem essa bagagem, né? Essa bagagem dele ter bancado o Paulo Vitor, dele ter bancado o André, dele ter bancado o Tardelli, dele ter demorado para modificar o time em algumas situações, dele ter provocado o Jesus quando não precisava e ter tomado 5-0 no lombo, dele ter dado algumas coletivas sem... Eu entendo assim, o mérito de você ir para a coletiva e não detonar o teu time e não ficar criticando. Eu não vejo o treinador fazer isso. Blindar ele, né? Normalmente o treinador que faz isso cai no dia seguinte, como foi o Thiago Nunes aqui, né? Vai lá e fala mal do elenco, não tem jeito. O cara... Eu entendo você defender o seu elenco, mas assim, o Renato tem respaldo e tamanho para ser um pouquinho mais sincero, para ser um pouquinho mais transparente, dizer, pô, cara, realmente, a gente não tá entregando legal, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que a gente vai ter que fazer algumas mudanças e tudo mais, mas ele não faz isso. Então essa postura dele, que sempre foi do Renato, ele não vai mudar, ela tá incomodando um pouco o torcedor, porque o torcedor tá vendo outra coisa. É tipo aquele impedimento do VAR, né? Que a tecnologia marca uma coisa, mas você está enxergando outra. Não, esse cara aí não está impedido, pelo amor de Deus. Não, mas a linha, mas a câmera está dizendo outra. Então, ele está dizendo uma coisa e a gente está vendo outra no campo. E aí é um pouco de deboche, assim, um pouco de ficar provocando rivais, pô, sabe? Falar que o Inter é cavalo paraguaio. Calma, cara. Calma, já não aprendeu com o Flamengo ano passado? O Jesus nunca ganhou nada em 60 e poucos anos. Aí foi lá e ganhou o Brasileiro e uma Libertadores no fim de semana. Sim. Então, assim, ele parece não aprender com essas lições. E isso vai incomodando e desgastando o torcedor. Eu acho que é por isso. Pois é, Chico, tu comentou bem aí, né? Que o Renato, muitas vezes, dentro das entrevistas, ele acaba blindando. E eu acredito, e eu acho que tu acha isso também, que com essa blindagem, é exatamente essa blindagem que deixa o torcedor um pouco receoso, né? Porque ele vê o time dentro de campo jogando muito abaixo do que já jogou nos últimos anos. E aí, quando o torcedor olha a entrevista do Renato e olha a entrevista dos dirigentes, acontece essa blindagem. E aí o torcedor fala, tá, mas vem cá, eu acabei de ver aqui um jogo, o Renato tá falando na entrevista que vai melhorar, que ganhamos 7 títulos em 4 anos, que tudo vai dar certo, que é esperar pra ver. Eu acho que a preocupação do torcedor, ela acaba sendo maior também pelas entrevistas, né? Porque, 7 títulos assim, com todo respeito, né? São 3 gaúchos e uma Recopa gaúcha. Claro. Uhum. E eu tô falando aqui, mas ganhou uma Libertadores tem 3 anos, mas a frustração é pelo desperdício de um time que poderia manter esse ciclo com outros grandes títulos. Tinha potencial para isso, para emendar um brasileiro, emendar mais uma Libertadores, voltar para o Mundial, tinha potencial para isso. E por erros não só dele, mas também por erros dele, o Grêmio acabou fracassando.
e aí revolta quando ele vai para a coletiva e não, aqui não tem crise, aqui tem excesso de títulos. Espera aí, cara, ganhou do Caxias, perdendo o jogo, o Caxias não jogava há um mês, com futebol horroroso. Vamos lá, vamos com calma, entendeu? Ganhou, vai ficar para a história o título, beleza, tudo certo. Mas assim, o torcedor não é burro, né? Ele tá vendo que tá faltando, que se tá sofrendo contra o Caxias e não deu sorte, jogou melhor, assim, em alguns momentos e tal. Mas assim, atropelou o rival, ele tá sobrevivendo disso, dessas vitórias em Grenais, desses títulos e tal, mesmo regionais. Só que qual é o tamanho do Grêmio? O tamanho do Grêmio é de um tricampeão da América recentemente e que tem que disputar todas as grandes competições com os maiores. E aí parece que o Grêmio está deixando essa fase passar. Está deixando o Flamengo pegar, agora o Galo crescer, São Paulo e Palmeiras, e até o Inter ressurgindo, e o Grêmio está observando, né? Pois é. Chico, numa das respostas anteriores, tu falou que é uma viúva do Roger, né? Mas tu sabe que uma coisa que tem crescido muito aqui no Rio Grande do Sul, nos bastidores entre a torcida do Grêmio, é o nome de um técnico estrangeiro. Na semana passada foi muito citado, inclusive, o caso do Gabriel Heinz, que está fazendo um grande trabalho lá no Vélez Sarsfield. Essa possibilidade... e aí, claro, a gente tá aqui num campo de especulação, né? O Renato é técnico do Grêmio. Agora, num campo de especulação, o técnico estrangeiro, essa mentalidade de fora, sul-americana, ou até mesmo europeia, pegando daqui a pouco um exemplo de português, né? Técnico português, como foi o JJ no Flamengo. Essa mentalidade te agradaria? Eu acho que sim, dependendo do nome, né? A gente tem que fazer essa diferença, porque o Gesualdo, por exemplo, não deu certo no Santos. O Avaí contratou um português também, me fugiu o nome dele agora. Desculpa, Chico, te interromper. O JJ é a exceção, porque tu lembra também do Cruzeiro com o Paulo Bento, pode ser? Paulo Bento. Também não deu certo, né? Exato. A gente já teve outros exemplos aqui. Bom, Palmeiras teve Ricardo Gareca, o São Paulo até teve menos com o Edgardo Bausa, mais com o Juan Carlos Osório, assim, de um trabalho interessante. O Diego Aguirre também, que chegou a fazer um ótimo primeiro turno do Brasileiro em 2018. E o Aguirre também fez um bom trabalho no Inter, chegou na semifinal. Eu acho que dependendo do nome, sim, óbvio, e a gente tem visto que alguns nomes que dão certo, que hoje estão acima. Bom, o Campeonato Brasileiro tem sido liderado desde o ano passado por estrangeiros, né? Ora o Jorge Jesus, ora o Sampaoli, ora teve o Vasco ali em uma outra rodada do Ramon, mas sim, agora o Inter do Eduardo Cudê. Porque esses caras, eles são diferentes mesmo, em termos de conceito. A gente vai tentar, vamos eleger os melhores técnicos brasileiros. Incrivelmente, o Renato ainda é um dos principais. Se você perguntar para qualquer pessoa. Eu, na verdade, aqui em São Paulo, cara, as pessoas não entendem essa crítica ao Renato. Essa crítica do torcedor, da gente que milita aqui, mas é gaúcho e tal, porque a gente acompanha mais, os caras não entendem. Por quê? Porque o Renato tem ainda o fato de estar à frente do Grêmio durante muitos anos, de revelar jogadores, de conquistar grandes títulos, mas eles não acompanham a minúcia, né? Eles não acompanham o dia a dia, o que muitas vezes os detalhes nas entrevistas, a repercussão com o torcedor, e por esse combo, por tudo que ele fez, se você perguntar para qualquer jornalista aqui, cara, qual é o melhor técnico brasileiro, quando terminou o ano, talvez o Thiago Nunes estava na frente dele, pelos títulos. Hoje já ele fracassou no Corinthians, então a imagem dele já está bem prejudicada. E o Renato não, o Renato vai se mantendo, vai ganhando gauchão, vai ganhando grenais, vai mantendo o discurso de eu confio no meu grupo, o meu grupo é legal e não sei o quê, e o Renato vai se mantendo. E realmente, cara, é o Tite na seleção, e se o Tite sai hoje, cara, entre técnicos brasileiros, você não coloca hoje Luxemburgo, Cuca, Diniz, nenhum desses caras. Você coloca o Renato. Então, a diferença do Renato hoje, ela, para os técnicos estrangeiros, eu vejo ela significativa. O Renato já entregou mais do que qualquer técnico estrangeiro, já entregou. Mas no momento, ele não está entregando. Ele não está entregando mais do que o Cudê, mais do que o Jesus, mais do que o Sampaoli, ele não está.
A gente vê muito, né, Chico, o Grêmio sem intensidade, né, cara? E é um time que era muito, muito intenso, onde praticamente não deixava o time adversário jogar, né? Com posse de bola, criando situações, indo até o fundo, fazendo triangulação. Cara, a gente não tá vendo mais isso. A gente vê um amontoado de jogador tentando ir pro ataque e várias vezes, inclusive, jogos que a gente viu esse ano, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, dos zagueiros dando balão lá pra frente, nem desde o tempo do Barcos que eu não via isso, cara. Não sei se tu te lembra, em 2013 o Grêmio era isso aí, o Rodolfo dando balão lá pra frente pro Barcos tentar fazer alguma coisa. E agora o Grêmio tá fazendo isso de novo. Tem muita coisa errada. E nessa época aí, o Grêmio jogava com Ramiro, Riveiros e Léo Gago, sei lá, tinha 3 volantes e 3 atacantes, assim, né? Era o Barcos, o Kleber, o Vargas, assim, não tinha meio campista, não tinha um camisa 10. É verdade. E aí vivia dessas transições dessas ligações diretas. Cara, tem que resolver isso, eu já cogitei aqui, quando a gente fala em mudança de esquema. Se você, por exemplo, abrir o meio campo com o Matheus Henrique e o Darlan e deixar o Maicon, porque enquanto você não encontrar um substituto para ele, não adianta. Ele é o cara que pisa na bola e dá ritmo pro time. É ele que faz isso. E é um problema, como o Inter passou anos assim, Maicon dependência, né? Exato, mas pelo modelo de jogo, o Grêmio depende do Maicon. E se não tem o Maicon, não funciona. Mas facilitaria se você não deixasse o Maicon sozinho, com esses 2 meninos mais intensos e o Jean-Pierre e só 2 atacantes. E aí, claro, você teria que sacrificar o Alisson, por exemplo, para botar um PP e Diego Souza na frente. Mas tenta um meio campo mais reforçado, com liberdade para o Maicon e o Jean-Pierre encostando um pouco mais lá na frente, com esses 2 fazendo um movimento de vir buscar a bola no zagueiro, de girar mais a bola. Ele não se permite isso, porque ele se abraça no modelo de jogo. Uma outra pergunta que eu tava me fazendo essa pergunta hoje, durante a tarde, é que muito se disse, né, Chico, que o Grêmio de 2016/17 foi feito por 6 mãos, né? Começou com o Filipão dando indicações, aí o Roger Machado veio e montou uma estrutura de time e montou um jeito do Grêmio jogar, e o Renato veio e, né, ganhou os maiores títulos aí dos últimos 4 anos. Bom, de lá pra cá, cara, de 2016 segundo semestre e 2017 segundo semestre, que são os 6 meses que o Grêmio tem realmente os títulos de Copa do Brasil e Libertadores, porque acaba caindo na Libertadores de 2016, nas oitavas, e também cai pro Novo Hamburgo, né, no Gauchão de 2017. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu, e o Grêmio acabou sendo campeão. Mas aqueles times desses 2 anos, sobraram 4 jogadores, né? Que é o Maicon, o Cortez, o Kahneman e o Jeromel. Mudou 95% do plantel. Aí que vem o meu questionamento que eu vou trazer pra ti. É agora o momento da gente ver se o Renato é aquele treinador que a gente realmente imagina. Porque não tem mão de Filipão, não tem mão de Roger, e a mão é totalmente dele. Na minha opinião, a mão do time, dessa montagem, dessa construção do Grêmio de 2018, 19, agora 2020, vamos botar assim, 4 meses de futebol jogado, é total do Renato. Agora é o momento dele mostrar se ele é realmente esse técnico que a gente imagina que ele foi de 2017, 16 e 17, né? Sendo campeão de Copa do Brasil e Libertadores. Tu concorda com isso, cara? Não sei se tu tem um posicionamento diferente, pensamento diferente. Não, eu sou muito dessa tese das 6 mãos, porque o Filipão, ele promoveu o Wallace, ele indicou o Jeromel, ele montou boa parte daquele elenco. E o Roger fez esse time jogar, porque o time com o Filipão também era um time, apesar dessas indicações, um time mais pragmático, um time que não desenvolvia tanto que ele acabou se desgastando e saindo. E o Roger cria um modelo, especialmente com o Giuliano ainda, muito interessante. E aí o Renato dá mais liberdade para o Douglas, o Luan estava arrebentando naquele momento, acho que o Luan sobe com o Anderson Moreira, mas aí depois vem o Filipão, o Roger e o Renato. Sim. Mas o Renato já me demonstrou isso.
inclusive nas outras passagens. Ele já foi mais autoral. Ele, em 2010, cara, ele tinha um time muito limitado. E ele fez o Douglas chegar na seleção brasileira. E o Jonas ser artilheiro daquele campeonato. O Grêmio foi campeão do segundo turno, em 2010. E ele pegou o time na zona do rebaixamento. 18º, se não me engano, 19º, uma coisa assim. E ali o Renato não era o Renato. O Renato tinha feito... tinha um vice de Libertadores pelo Fluminense, mas tava... tinha caído, subido, tal, não sei o que. Aí, pum, aparece no Grêmio. Que era o sonho dele, de todo mundo, que ele treinasse o Grêmio. Acontece e ele resgata o Grêmio. Em 2013, pouca gente lembra, porque foi uma passagem de um ano só, né, que eu citei aí o caso dos 3 volantes e 3 atacantes. Ele também foi inventivo, porque ele não tinha um meia, mas ele jogava com caras que chegavam, como era o caso do Ramiro, já avançando pelo lado, juntamente, era um tripé, né, era o Souza, lembrei agora o outro volante, era o Souza, que tinha também uma ótima saída de bola, o Riveiros por um lado e o Ramiro por outro. Só que esses caras chegavam, né? Não eram volantes, eles eram meio campistas. E aí você não tinha tanto espaçamento entre o meio e o ataque. Ele criou isso e ele, pasme, ele foi vice-campeão brasileiro do Cruzeiro. E foi um Cruzeiro assim, cara, acho que o de 14 foi até melhor, mas foi um Cruzeiro assim que sobrou no campeonato. Aquele Cruzeiro do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart, do Marcelo Oliveira. Aquele time voava em campo. Tá louco. Ele foi o segundo lugar, cara. Então assim, ele já me mostrou em vários momentos que na dificuldade ele encontrou soluções. A minha preocupação agora vem de 2 pontos. Primeiro, o futebol se modificou um pouco nos últimos anos. O futebol está numa constante evolução que talvez ele não tenha acompanhado. Talvez ele não tenha conseguido entender esse momento, que é o que nós vemos hoje. Esses técnicos que, por coincidência, são ou não, são estrangeiros, entenderem. Que é o caso do Jesus, do Sampaoli e do Kudê. Esses caras entenderam que o futebol mudou. Ou eles sempre exerceram, né, esse futebol nos pagos deles e a gente está vendo eles implementarem aqui. E a gente está um pouco atrasadinho, né? Porque, cara, os nossos medalhões, todos perderam espaço. O Mano, o Abel, o Lucha, o que está recuperando agora, o Cuca, que também no São Paulo acabou saindo de uma forma meio inexplicável, porque ele não conseguia fazer o time jogar, aí agora tá bem no Santos e tal. Mas assim, a gente está vivendo uma crise assim, dos nossos treinadores. Então tem esse ponto. O Renato pode não estar entendendo o que está acontecendo, e o mais preocupante, que é a zona de conforto, que é a acomodação. Ele pode realmente, ou poderia ter capacidade para ser autoral, para buscar soluções. Será que ele quer? Será que ele não, por estar há tanto tempo lá, ele não acha que a coisa vai acontecer automaticamente? Pela conversa que ele tem com os caras, pela representatividade que ele tem, por conhecer cada cantinho já do CT. Muitas vezes isso acontece, né? O cara, ele já conquistou tanto, ele tem um respeito e um conhecimento tão grande do que ele está desenvolvendo, que ele acha que a coisa vai acontecer ao natural. E enquanto isso o bonde está passando. O Mário, o Gui e a audiência da Rádio Pachola, eu vou fazer ao vivo aqui porque não tem como eu mandar pro Chico que ele tá usando o celular, um né? WhatsApp. Chico, como é que tu tá de tempo? Porque assim, ó, cara, a gente tem 1 hora aqui de programa, a gente começou o programa hoje 8h30, vamos até 9h30. Como é que tu tá? Tranquilo de tempo aí? Como é que tu tá? Não, vamos indo aí, vamos indo. Vamos indo. Qualquer coisa tu prende o grito aí, tá? Tá bom. Gui, tu tem uma pergunta pro Chico em relação à arbitragem? Isso. Chico, a gente sabe que tu também é analista de arbitragem, né? Pô, além de tudo, o cara ainda é analista de arbitragem, né, rapaz. meu? Olha só. Queria saber, meu, o que tu anda achando aí da presença e da utilização e do modo como o pessoal tá utilizando o VAR, cara, principalmente aqui no Brasil. Algumas coisas, né? Eu acho que a gente... Primeiro que é a maior revolução tecnológica na história do futebol. Então, natural que no primeiro, no segundo ano, a gente ainda esteja patinando. Não tem como. O futebol, ele sempre se notabilizou por ser conservador, por tentar manter as mesmas regras desde que ele foi criado. Imagina que o futebol criado lá em 1863, se eu não me engano, vai ter um cartão amarelo em 1970 na Copa. Por quê? Porque eles são conservadores mesmo. E essa mudança da tecnologia
que eu acho que ela é comparável, inclusive, à revolução dos cartões, quando surge na Copa de 70. Só para vocês terem uma ideia, assim, da mudança completa, né? Você não tem mais um jogo apitado da mesma forma. A FIFA sempre quis manter as regras porque ela sempre quis democratizar o esporte e queria que o mesmo jogo, com as mesmas regras, fosse jogado numa Copa do Mundo e no quintal de casa, com as suas proporções e tal. Mas não adianta, né? O futebol virou um negócio, virou uma exposição muito grande e se exigiu muito a tecnologia porque era impossível o árbitro conseguir controlar muitas coisas dentro do campo de jogo, em que a TV mostrava coisas que ele não via e aí, claro, a gritaria era muito grande, né? Então é uma adaptação, cara, uma adaptação, uma transição, a gente vai enfrentar problemas, mas também acho que eles podiam simplificar algumas coisas. Ainda existe muita divergência, ainda existe muita coisinha na regra que deixa o árbitro confuso. Só para dar um exemplo para vocês, aquele gol anulado do Botafogo contra o Inter, que o Patrick faz a falta, na verdade o Matheus Babi faz a falta no Patrick, e aí a bola vai lá, o Matheus Babi cruza e o Bruno Nazário faz o gol, se eu não me engano é isso que acontece. O árbitro viu o lance e não entendeu como falta, deixou o lance seguir. E aí o VAR avisa ele, não, teve falta na origem do lance. Sim. O que é a origem do lance? Em 2019, o manual do VAR dizia que a origem da jogada era para ser voltada até a posse de bola do time. Aí você entende, bom, beleza, foi ali, naquela falta, que o Botafogo conseguiu a posse de bola. Sim. Aquela falta em cima do Patrick. Em 2020 houve uma atualização para que essa origem não fosse tão lá atrás. E aí você coloca durante o ataque. Essa falta foi no campo de defesa do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, foi a origem da jogada e a origem da posse de bola do Botafogo. Só que a atualização fala que é durante o ataque. Como é que fica a cabeça do árbitro, cara? Onde é que é durante o ataque? Não tem um padrão, né, Chico? Não tem um padrão, aí fica difícil, entendeu? Se fosse pela atualização, tinha que validar o gol. Por quê? Porque aquela falta ela acontece no campo de defesa e durante o ataque é o penúltimo lance, é o cruzamento até o gol do Nazário. Aconteceu alguma infração ali nesse momento? Não. Então beleza, valida o gol. Tá tudo muito relativo, né? Isso é muito louco. O Chico, voltando ao Grêmio e a pergunta que não quer calar. Pergunta de R$1 milhão. Cara, todo mundo quer saber. E o Chico, a gente acompanhou, né? A gente sempre acompanha aqui os vídeos do Chico, né, cara? E ele falou sobre o assunto. Eu só espero a notificação do dia ali. Às vezes o YouTube não manda. Ô, Chico, eu não sei. Ele eu boicota, não sei se tu né? tem esse problema que nem a gente tem aqui algumas vezes que o YouTube não manda notificação pra galera, né? Chega 2 dias depois. Né? Barbaridade. Mas, a gente fica ansioso aqui esperando a notificação do vídeo. Total. Cara, olha só. Cavani, Chico Garcia. Sonho ou realidade? Cara, na verdade, eu vou te dizer que eu acho que são as duas coisas. A gente tá tipo tu, meu. A gente tá igualzinho. A gente tá iludidaço também. Não é utopia mais, né? Porque tu sabe no nível, né? Tem o nível utópico, tem o sonho e tem a realidade. Utopia não é mais, é isso, Chico? Isso. Não, o próprio presidente falou isso, né? É. Sonhar é possível. Quem sonha com ele sonha corretamente. Porque, na verdade, foi o seguinte, assim, pelo menos no que eu consegui apurar. Quando o Sebastião Sur publica aquela informação na sexta-feira, de uma forma muito convicta, inclusive, criou um rebuliço e tudo mais, e a gente tentando confirmar, e obviamente todo mundo negando, bababá. Aí uma pessoa me disse o seguinte, ela só me disse isso, eu não consegui obter mais informações, ela só me disse isso. Não tem fundamento. Quando essa pessoa que eu confio, que está lá dentro, diz tem fundamento, eu falei, bom, acabou, né? A informação do Sebastião vai se confirmar. Claro, depois eu fui entendendo que dependia de outras pontas. E naquele momento mesmo, a pessoa me disse assim, existe uma negociação, ou pelo menos uma tentativa de... Bom, então tem fato aqui, né, cara? O Grêmio tá tentando contratar o Cavani.
E eu ouvia dessa pessoa, inclusive, o seguinte: eles vão negar porque é um negócio muito difícil, e, inclusive, eles têm medo do Flamengo bancar. Então ninguém vai falar nada enquanto não tiver assinado. E tá certo, né, Chico? Caramba, cara. E tá certo, Não, né, cara? e começou a Eu acho que fazer tá certo. sentido. Começou a fazer sentido, porque eu falei, pô, realmente, né, cara? Se você, sei lá, se o Cavani cogita jogar no Brasil, é óbvio, né, que a MRV com o Galo, o Flamengo com o caminhão de dinheiro que eles estão, vão tentar contratar o cara. O radar evidente, vira pra ele, evidente. né? O radar vira pro cara, né? Exato, a Crefisa vai querer despejar É. toda dinheiro para levar ele pro Palmeiras, é óbvio, é óbvio. O Grêmio já tem uma dificuldade de competir no Brasil aqui, imagina com o exterior. Então, quando eu comecei a ouvir, assim, apurar e conversar com as pessoas, aí fui em outros, o cara falou, não, cara, realmente... Aí, claro, aí a gente chegou à conclusão e foi pegando as pontas do processo que o Grêmio já tinha feito a consulta, inclusive, e isso o próprio Romildo confirma, e que nesse momento o Grêmio estava esperando sim também. Estava fazendo contatos, estava... É que aí se falou muita coisa, né? Que ele já chegaria na segunda ou na terça, que foi o que o Sebastião falou, não se confirmou. Que ele já estaria em Salto no Uruguai, não se confirmou. Agora parece que tá, né? Ele estava em Paris até ontem, mas agora Parece, que já né, tá Chico? Surgiu Parece uma que já tá foto em Salto. em Eu não sei. aeroporto, né? Eu não conseguia... É que ele estava vendo um jogo, né? Ele postou stories vendo um Pois jogo é. do time de Salto lá. Né? Isso. Mas enfim... O Romildo, eu falei com ele na Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo na sexta-feira. Ele continua negando, mas ele continua deixando a porta aberta. Ele continua dizendo que se ele quiser voltar, que é óbvio que a gente vai ter um projeto, e Então, assim, cara, o que eu tenho e o que eu entendo hoje, a leitura que eu faço é, se ele não fechar até o dia 5 de outubro, eu acho que o Grêmio tá no páreo. Uma coisa que eu também me questionei, Chico, quanto a tudo isso que tá acontecendo, desde o post lá, o primeiro post do Sebastião, há 10 dias atrás, eu creio, mais ou menos isso. Isso. Mais ou menos Foi, isso. foi sexta retrasada. Sexta retrasada. É que, oficialmente, a palavra oficial do sim ou do não do presidente Romildo não existiu ainda. E é até meio óbvio, né? Ele não vai dizer que oficialmente está negociando, porque isso aí, o radar do Brasil inteiro, de quem tem condições para tentar uma negociação, vai virar pro cara. E ele também não diz oficialmente que não, porque se no bastidor o projeto tá lá no colo do Cavani, ele aceita, cara, é golaço. Chico, tu provavelmente deve ter assistido a coletiva do presidente Romildo na semana passada, quando uma coletiva de 38 minutos chama, pelo menos a minha atenção, 15 segundos. Que é o que ele fala do Cavani, no sentido de, cara, se o Cavani quiser vir jogar no Grêmio ou na na região, na América do Sul, por um propósito de estar perto da família futebolístico, o Grêmio tá de porta aberta. Me pareceu o quê? Cavani, a decisão tá no teu colo, tá tudo contigo, a nossa parte foi feita. E foi isso que eu entendi naquela coletiva. Não, e me surpreende porque, assim, a gente tá... Cada vez que a janela, que você começa a avançar no calendário, os clubes europeus, eles já vão se acertando entre eles lá, né? E você tem um limite, tem o fair play financeiro, você tem o preenchimento de estrangeiros, você tem um monte de situações que vão fechando esses elencos, até porque os campeonatos já começaram. O inglês já começou, o alemão, o italiano, esses campeonatos já estão começando, aí o espanhol vai começar. Então, a coisa vai sendo definida. E por que ele não fecha com ninguém? Né? Assim, ele pediu tanto para jogar no Benfica. Tá, mas aí não fechou. Aí ele pediu tanto para jogar no Barcelona agora. Tá, mas e aí, por que ele não fecha? Então, quem é que não quer jogar no Barça, né? Pô, cara, não aí ele abriria, ele não vai abrir mão de dinheiro para jogar no Grêmio. Tá, mas por que ele não fecha então por esses valores que ele tá pedindo lá e que os clubes europeus podem pagar? Essa conta não tá fechando, né? Se ele quer jogar na Europa, ele tem mercado lá. Por que ele não fechou ainda? E tem uma outra coisa, Chico, sobre a conta não fechar, que é um detalhe que pode parecer para algumas pessoas um detalhe pífio, mas para mim não é, e creio que para ti também não, Chico,
que é a questão de impostos de países na Europa. Cada país tem uma política financeira e de impostos que é muito alta. Por exemplo, a Espanha é 50% de imposto. O Cavani pedir 12 milhões de euros por ano de salário, ele não vai ganhar 12, ele vai ganhar 6. Ele vai... Na França era 43% de imposto. Então, tipo assim, é uma fortuna, mas a metade dessa fortuna ele divide com o Estado, com o país. Então, não é... Tem muito detalhe, cara. Tem muita coisinha aí que não vem... O Surface é uma coisa que a galera tá olhando, mas tem a Deep Web, vamos falar assim, né? Da negociação, que é o bastidor. Cara, claro, cara. Porque pensa, o Grêmio é muito alto, certamente... O Grêmio certamente está se informando de tudo isso. Se não está, seria incompetência, porque e está, a gente sabe que está, porque ele não fechou com ninguém ainda. E ele está no mercado, e você tem um valor quando você está contratado, quando você está numa empresa, quando você está num clube, você tem outro quando você está livre. Você consegue negociar, mas você tem mais liberdade para negociar. É óbvio que o Grêmio não pagaria ele, imagino eu, sozinho. Eu perguntei isso ao presidente, ele disse que não. O Grêmio não tem condições de pagar um salário europeu para ele. Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, no Corinthians, não ganhava só do clube. Inclusive, trouxe patrocinadores. Não é o caso do Cavani, mas o clube pode se movimentar de uma forma para... Cara, quem é que imaginou que o Daniel Alves, por exemplo, fosse jogar no São Paulo aqui? Lógico. Esse ano passado, por exemplo, depois dele ter sido eleito o melhor jogador da Copa América, jogador. Uma Copa América que tinha Messi, Suárez, Cavani, esses caras, ele foi eleito o melhor jogador. Um mês depois estava aqui no São Paulo, ganhando uma bala também, ganhando 1,5 milhão. Mas e aí? E o São Paulo conseguiu para poder bancar. Eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Não vai pagar 3 milhões, não vai pagar 4, talvez pague 2. Cara, tem cara tão meia boca aí no futebol brasileiro ganhando 1,5, ganhando 800, 900. Sim. Faz as contas. Cara, mas, ô Chico, com todo respeito à história do Tardelli, o Tardelli ganhava mais de 1 milha aqui e não fez nada. Pelo amor, esse é um jogador caro. O Diego Souza já fez muito mais que ele. Não é caro. O Cavani custando 3 não é caro. Exato. Caro é o Tardelli de 1 milhão. É verdade. A galera que tá nos assistindo aí nas plataformas do Face e do... Não poderia ter falado do Face, mas enfim, do YouTube também, precisa entender essa questão aí desses tópicos, desses detalhes, porque isso aí, cara, isso influencia numa decisão de qualquer jogador nível Cavani no mundo. Claro. Não podemos esquecer, óbvio, gente, né, Chico? Alguns anos atrás teve... Hein, Chico? Desculpa te interromper, cara. Alguns anos atrás a gente viu o problema fiscal do Messi, problema fiscal do Neymar lá na Espanha, porque lá, cara, é 50%. Tu imagina, meu, tu ganha R$1.000, 500 pila, vai pro governo, velho. A gente já reclama dos 27 aqui, né? Isso aí é um detalhe, mas fala aí, desculpa te interromper, cara. Não, eu queria dizer que, gente, é óbvio que se algum desses clubes oferecer aquilo que ele quer ganhar, 5, 6 milhões de reais por mês, 1 milhão de euros livre de imposto, que é o que ele quer, né? Ele quer 1 milhão de euros livre de imposto por mês. É óbvio que se um grande desse, Atlético de Madrid, Benfica, Barcelona, Juventus, sei lá, oferecer para ele, é óbvio que a tendência é que ele fique lá. Só que, cara, o tempo tá passando, os campeonatos estão começando, tudo que ele pede, ninguém aceita, e aí? E vamos combinar, 33 anos, eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar. Mas no mercado europeu, você pagar um salário de altíssimo nível para um cara dessa idade não acontece tanto. Tanto que o que se fala é que o Barcelona, na ausência do Suárez, vai apostar no Gabriel Jesus. Então eles olham para uma rejuvenescida. É muito difícil um mercado interno da Europa mesmo, para um cara nessa idade, os caras pagarem astronomicamente como ele está pedindo. Então, assim, será que ele está pedindo porque ele quer ficar lá ou ele está pedindo porque ele não quer ficar? Ele está pedindo um valor que é porque deixa assim. E aí ele acabaria fechando um projeto na América do Sul ganhando um pouquinho menos, que também não seria pouco dinheiro. Né? O famoso se colar, colou, né, Chico? Cara, olha, eu acho que tem muito fundamento. Ainda acho que a tendência maior é ele fechar com o clube europeu por uma questão que cambial nossa, que é muito difícil concorrer. Então, ainda acho que a tendência é ele fechar lá. Mas, cara, descartar totalmente, eu não vou fazer isso, não. Eu acho que tem possibilidade, sim.
sei que eu tô iludido, Chico. Eu tô iludidaço. Ô, galera, deixa eu só passar um recado pra vocês e avisar vocês aí do nosso Posso querido... carregar o celular aqui? Claro, fica à Isso? vontade, Tá. Chico, fica à vontade, fica à vontade. Já tá indo pro saco aqui. Fica à vontade, cara, e obrigado pela moral de estar com a gente nessa hora, tá? Tranquilo. Quero pedir pra vocês aí, rapaziada do YouTube, pra sentar o dedo no like, porque a gente teve algum probleminha técnico no início aqui no YouTube Studio, a gente não tava conseguindo manter a live ao vivo é complicado, né? Manter a live aí numa estabilidade boa, a gente voltou agora, então, gurizada, a gente já tá com 1.300 pessoas na live do YouTube, meu, tem que ter pelo menos 1.500 likes, porque já tem 200 likes, então... Bota o like pra nós aí que a gente voltou com tudo agora. E eu quero falar da parceria da KTO, velho. Opa! Que a gente fechou com eles aí. E até vou perguntar pro Chico. Ô, Chico, tu gosta de brincar aí, cara, com palpite na internet? Tá ouvindo nós aí, Chico? Achei que o Chico tá ouvindo. Acho que ele tá... Tá se organizando. Bom, vamos lá então. Deixa eu só falar pra rapaziada que a gente tá com uma parceria com a Voltei. KTO. Voltou aí, Chico? Tô. Agora tô. Tá legal, e agora? Agora tô. Vai, a gente puxou Vai, o homem. cara. Era 15 minutos, o homem tá 1 hora com a gente aqui, entendeu? Que moral, né? Então é o seguinte, ó, gurizada, tá rolando uma parceria com a KTO, tá? A KTO, a gente fez essa parceria com eles e começando hoje. E na descrição da nossa live tá tudo bem explicado o que vocês precisam fazer para entrar com a gente aí neste mundo aí dos palpites, tá? Então é no site kto.com, mas tem o link da parceria da Rádio Pachola com a KTO, tá aí na descrição. Agora no finalzinho da live vocês podem clicar no link, ler direitinho como funciona, tem tudo ali, o que precisa fazer para se registrar, colocar o código promocional da Pachola, que é Pachola, letra maiúscula ou minúscula, não tem problema nenhum. Então tá tudo na descrição do vídeo aí do YouTube. Vem com a gente nessa parceria com a KTO, que o pessoal tá acreditando muito no nosso trabalho, a gente tá muito feliz de estar junto com eles. Um abraço de novo aí pro Cássio, pra André, pro Rodrigo, que é a equipe aí que cuida da operação aqui no Brasil. A KTO que tá com a gente aí a partir de hoje, tá bom, gente? Tá na descrição do vídeo. Então, gurizada, sabe o que fazer, né? Deixar aquele like pra nós, compartilhar a live do YouTube, se inscrever no nosso canal que a gente tem... Ô, Chico, a gente tá fazendo uma promessa aqui que se bater 100 mil inscritos até 30 de setembro, a gente vai pintar o cabelo de azul celeste, cara. Da hora, hein? Falta quanto? Falta só 29 mil. Ué? Tu tá com quanto, Bora. Chico? O Chico tem meio milhão quase, eu acho. Eu tô com 490 mil já. Caraca, muito bom. É o Chico, Caramba. né? Muito Mas bom, sabe, muito bom. você sabe por que o Chico tem tanto inscrito no canal dele? Por quê, meu? Porque na real não é por causa do futebol, cara. É por causa daqueles conteúdos que ele produzia nas antigas de faca eu amorosa, lembro. Ah, olha aí, dos rapaz. textos. É verdade. Hein, Chico? E essa história aí, Pô, Chico? se fosse, eu tenho ainda um canal com os vídeos sobre o cotidiano amoroso e tal, mas eles não tinham tanto engajamento. Ô, meu. Muito bom. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Só pra, cara, pelo menos da minha parte aqui, pra já ir encaminhando o encerramento. E agora, aproveitando que o Grêmio... Liberar o Chico, né? Que senão vai também, ficar mais de uma hora. boa, Cara. claro. claro. O Grêmio começando as Copas aí, retomando as Copas, a Libertadores agora na quarta e depois um pouquinho mais lá na frente a Copa do Brasil. É claro que a Copa Libertadores ela tem uma dificuldade um pouco maior, né, em relação à Copa do Brasil, mas em relação à Copa do Brasil, qual é a Copa aí que o Grêmio tá mais próximo na tua visão de conquistar, que o Grêmio teria mais chances de conquistar, Chico? Cara, tá tudo muito, muito em aberto, muito indefinido. Acho que a Copa do Brasil é algo sempre possível, primeiro porque você coloca ali as principais equipes brasileiras e que normalmente estão preocupadas com outras competições. Então, nivela muito no confronto direto. O Flamengo, ano passado, mesmo fazendo tudo que fez, caiu para o Atlético Paranaense. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, nos pênaltis e tudo mais, mas caiu ali numa fase intermediária. Que tá tocando no telefone. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas o Flamengo mesmo caiu para o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense acabou campeão, eliminando o Grêmio e o Inter. E eliminando o Grêmio, cara,
Depois do Grêmio ter ganhado 2-0 no jogo de ida. Bah. Aí, cara. talvez um tá dos louco, piores jogos da era Renato, aquele jogo de volta. E o Grêmio ficou no meio do caminho. Então, assim, a Copa do Brasil ela é muito mais equilibrada. A Libertadores, cara, é muito difícil. É muito difícil porque tem esse ingrediente aí que os argentinos ficaram parados um tempão, estão voltando agora, os colombianos também. Pode ser que... Mas, assim, faltam ainda 4 rodadas, aí, 4 jogos na fase de grupos para só depois começar o mata-mata. Então, tem tempo para esses caras também pegarem corpo. E ali na frente é muito complicado. O que eu acho é que o Grêmio precisa demonstrar para mim, para vocês, para todo mundo, nesse jogo já contra a Católica, que o foco mudou, que o Grêmio consegue ter uma motivação, pelo menos isso, né? Uma entrega diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. Só isso explica. Porque se continuar jogando esse futebolzinho aí, cara, aí, sei lá. Pois é. Gui, e aí? Show. Antes da gente até já liberar o Chico, eu quero pedir pra galera não sair da live do YouTube, nem da outra plataforma que a gente não pode mais falar aqui. Tu tá sabendo disso, né, Chico? Que da outra plataforma lá, quanto menos tu falar aqui dentro do YouTube, melhor. A gente perdeu 4 mil inscritos, cara, em 3 dias. Então a gente acabou vendo uns vídeos aí de alguns youtubers do Brasil que estavam reclamando, que estavam perdendo inscritos por estar falando da outra plataforma aqui dentro do YouTube. Então a gente faz live aqui no YouTube e junto ao YouTube a gente faz live na outra plataforma. Entendi. Estamos inclusive tomando a decisão de não fazer mais lá e trazer tudo pro YouTube, inclusive a galera que tá lá começa a vir pra cá, porque em outubro, cara, no dia 5 de outubro a gente vai começar a fazer transmissão ao vivo só no YouTube. Por questão mesmo desse problema, e tem que focar numa plataforma que também tá entregando mais e tá nos ajudando mais, né? Então só pra avisar a galera, não saia da live que a gente tem ainda as informações do dia pra passar pra vocês. Eu quero que vocês agora, né, se despecem aí do Chico pra gente liberar ele. E já eu vou começar, Chico. Obrigado pela moral, cara. A gente gosta muito do teu trabalho. Aquilo que tu fez no teu vídeo, cara, de citar a gente, pode parecer pouco pra ti, mas pra nós é muito, porque nos credibiliza muito no nosso trabalho, e a gente sabe que no nosso meio tem muita gente que não ajuda, mas tem gente que ajuda, que é o que foi tu. Então, muito obrigado, tá, cara? Obrigado pela moral aí. Foi um baita programa e a gente espera poder fazer mais vezes contigo esse programa. E quem sabe a hora que passar essa maluquice toda que tá acontecendo no mundo, tu sentar aqui no nosso estúdio, a gente bater um papo ao vivo aqui e se olhando de perto. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Também admiro muito o trabalho de vocês, acho que a gente precisa se ajudar, tem espaço para todo mundo, é muito legal o conteúdo pro torcedor que vocês fazem, de forma séria, de forma bacana, eu valorizo muito isso, então podem contar comigo sempre. Baita, meu, vai lá aí, mano, vai então ter abraço. Tá, agradecendo o Chico então aí novamente, dizendo que ele é uma referência pra nós aí do ramo do jornalismo. Brigadão mesmo, Chico, espero que possa participar mais vezes com a gente aí, talvez no momento de Grêmio um pouco melhor, para que a gente possa falar só de coisas boas aí, né? Não falar de uma possível saída do Renato, esse tipo de coisa, falar que o Grêmio sem o Michael não é ninguém e tal. Mas agradecendo aí, tá, Chico? Brigadão mesmo e valeu a parceria, meu querido. Valeu. Eu só não tô vendo vocês, né? Mas o Gui, o Mário e o Passarinho aí, obrigado pela moral de vocês aí. Valeu, irmão. Obrigado. Baita, valeu, meu velho. Um abraço aí, fica com Deus, cara. Valeu. Tá aí então, rapaziada. Chico.